Olá, turma! Na nossa última aula, estudamos um pouco sobre a flexão simples, tanto ela reta quanto oblíqua. Na aula de hoje, vamos ver um pouco sobre a flexão composta. Primeiramente, vamos estudar um pouco sobre a flexotração. A flexotração, pessoal, ela decorre da presença de uma força normal, né? Uma força normal de tração que vai surgir na nossa peça flexionada. Então veja aqui o exemplo. Nós temos uma barra que está sofrendo um esforço de tração, porém, essa nossa barra ela está submetida a carregamentos. Aqui nesse exemplo, um carregamento distribuído. Então, para esse tipo de carregamento, a nossa peça ela sofre flexão. Então, quando nós temos uma peça submetida a um esforço de flexão e também a um esforço de tração simultâneo, nós não podemos verificar na tração simples e tampouco na flexão. Para isso, a gente precisa considerar condição de segurança um pouco mais rigorosa. Então, como eu disse, a flexotração ela decorre da presença de um esforço normal de tração em um problema de flexão. Como eu estava explicando, a condição de segurança no estado limite último ela vai ser dada por uma equação que leva em conta as duas parcelas, tanto a parcela da tração quanto a parcela da flexão. Então, como vocês podem observar aqui, a primeira parte diz respeito ao meu esforço, né, de tração, já que nós temos aqui a tensão de tração, dividido pela resistência à tração. E aqui é a minha parcela devido à flexão. Percebam que a fórmula geral leva em conta um problema de flexão oblíqua, né? Por isso que nós temos os dois planos, os planos x e y. Então, da mesma maneira que na flexão oblíqua simples, aqui também a gente considera os dois planos. E também temos o coeficiente aqui que leva em conta o tipo de seção da nossa peça, o KM. Só lembrando que quando o nosso KM se tratar de uma seção retangular, o valor dele é 0,5. Para as demais seções, esse valor é 1. Então, retomando aqui a nossa condição de segurança, ela leva em conta a nossa parcela de tração, né, e a nossa parcela de flexão. Caso não estejamos trabalhando com uma flexão oblíqua, nós podemos simplesmente só apagar aqui só um instante. Nós podemos simplesmente desconsiderar essa segunda parte e calcular como se fosse só as duas parcelas, tá? Então, aqui, se vocês lembram do cálculo de flexão oblíqua, vocês vão ter essas duas equações. Por quê? Porque no caso da flexão oblíqua, o km vai multiplicar tanto aqui a parcela de x, quanto vai multiplicar aqui na parcela de y. Então, por isso que a gente tem as duas equações. Se a gente está trabalhando apenas com um plano, né, considerando que essa parcela aqui é igual a zero, a gente só calcula uma única vez, tá?
Então, é o que eu expliquei. Essas parcelas adicionais, elas ocorrem apenas na flexotração oblíqua. E aqui é uma observação normativa. Nas peças com inclinação alfa maior que 6 graus, esse FTD aqui, ó, que é a minha resistência à tração paralela de cálculo, deve ser substituído pelo FT alfa D, que é a minha resistência à tração inclinada, né? No caso, esse alfa aqui você substitui pelo ângulo que você está calculando. Então, vamos a um exemplo prático para a gente ver como se dá os cálculos na flextração. Aqui ele diz que nós temos uma viga de madeira serrada, folhosa, de classe de resistência 60, cuja classe de umidade é 2 e com uma seção de 6 por 16. Essa viga está submetida a um esforço de tração originado de uma carga de longa duração. Ele pede para calcular o esforço normal de tração paralela, respeitando os critérios normativos para a flexotração, numa seção que apresenta um entalhe de 3 centímetros. Então veja aqui nós temos o esquema aqui da nossa viga, né? A viga com seção 6 por 16. Aqui está a projeção aqui do eixo da nossa força normal, né, de tração. E aqui é a representação do nosso entalhe, tá? Perceba que aqui ele colocou que o E é a metade do valor do entalhe. Vamos tentar entender isso aqui. Então, esquematizando a nossa seção, podemos dizer que bem no eixo onde passa a nossa força, o nosso H, né, que é essa medida aqui, H, né, cada metade vai ser o H, né, que eu posso chamar aqui de H0. Esse H0 ele vai ser o H dividido por 2, tá? E aí nós temos aqui o nosso C, que ele falou que é igual a 3 centímetros. Né? E quem é essas medidas aqui? Essas medidas aqui vai ser esse meu H0 sobre 2 menos o C, né? H0 sobre 2 menos C, dividido por 2, porque aqui a gente vê que devido a esse entalhe gerou uma certa excentricidade, ou seja, ao invés da minha carga de tração tá passando certinho aqui, não, ela vai passar aqui no meio da seção. Então, o meio da seção é aqui, H sobre 2, e nessa seção reduzida aqui, o meio vai ser aqui. Então, como a gente gerou essa excentricidade na diferença entre os eixos das cargas de tração, quando a gente tem uma excentricidade, vai gerar um chamado momento de cálculo aqui, tá? Então, aqui vai ser o meu H0 menos C dividido por 2. E quando a gente esquematiza isso aqui, ó, o meu valor de E, que é a minha excentricidade, vai ser quem? Vai ser essa medida aqui, ó, que é o meu H0 sobre 2, menos essa medida aqui, ó, que é o H0 menos C dividido por 2. Então, calculando isso aqui, a gente vai achar que a nossa excentricidade é o C sobre 2. Então, como eu falei aqui, o nosso momento é a força vezes a distância. No caso aqui, a força de tração vezes a nossa excentricidade. Então, para começar o nosso cálculo, primeiro a gente determina as propriedades geométricas da nossa peça. Ele falou que a nossa seção é 6 por 16, então calculando a gente acha o momento de inércia de 2048 centímetros à quarta.
Calculamos então as nossas tensões resistentes. Aqui, por correlação, nós achamos o valor característico à tração. Aplicamos na nossa fórmula para achar a resistência de cálculo, né? O K-mod aqui eu não preciso explicar, todos já sabem como calcula. Então a gente acha aqui um valor de resistência à tração de 12,42. Aí a gente vai para as nossas tensões atuantes. A nossa tensão de tração ela é dada pela força normal dividido pela nossa área líquida. Então, só lembrando, a nossa força normal a gente quer descobrir, a gente não sabe quem é. A nossa área líquida, né, vai ser quem? Vai ser o meu B, né, vezes, perdão aqui, o meu B vezes o meu H. Mas só retornando aqui, o meu H aqui dessa seção que a gente está calculando, ele é o H0 menos o C, tá? Então vai ser o H menos o C. Então, substituindo, a gente vai achar aqui que a nossa tensão de cálculo à tração vai ser a própria força de tração dividido por 78. Como a gente viu lá no slide anterior, a nossa excentricidade é metade do valor do entalhe, e ele disse que o entalhe é 3 centímetros, então a nossa excentricidade vai ser de 1,5. Aqui a gente joga na nossa tensão devido ao momento, tá? Substituindo aqui, a gente vai achar que a nossa expressão vai ser 1,5 da tração, que a gente quer descobrir, dividido por 256. Agora, para a gente achar a nossa força de tração, basta a gente aplicar na nossa verificação de segurança. Só lembrando, como a gente está tratando de uma flexotração simples, não temos esse componente aqui, só temos um plano. Então, vai ter o componente da tração, né, da tensão de tração, perdão, e vai ter o componente devido à flexão. Então, substituindo, né, as duas expressões, aqui a tensão de tração a gente achou que é o NTD sobre 78 e a de flexão é o 1,5 NTD dividido por 256. Aqui foi a nossa resistência à tração que nós calculamos no início. Então, fazendo os arranjos matemáticos, a gente acha um valor de 129,76 para o nosso valor de tração, tá? Exemplo bem simples, mas dá para a gente entender como faz a aplicação das fórmulas de flexotração. Agora a gente vai ver um pouco sobre a flexocompressão, tá? A flexocompressão ela é um pouco mais, digamos assim, um pouco mais rigorosa. Na flexocompressão, vai surgir, né? Deixa eu fazer um exemplo aqui. Imaginem aqui uma coluna, tá? Nessa coluna aqui, você aplica uma carga com uma certa excentricidade do meu eixo da peça, né? Essa excentricidade, ela vai gerar um momento aqui, ó. Tá? Ela vai gerar um momento.
Então, esse tipo de situação, além da compressão que acontece na peça, vai acontecer a flexão, né? Que no caso das colunas a gente chama de flambagem, tá? Então, para esse tipo de situação, a gente não pode dimensionar somente a compressão, a gente precisa dimensionar para a flexocompressão, tá? E na flexocompressão, a norma diz que precisamos verificar duas condições de segurança. A primeira delas é o atendimento dos critérios de segurança impostos com a mais rigorosa das expressões abaixo, aplicados ao ponto mais solicitado da nossa barra, considerando a resistência estrutural em função dos carregamentos. Então veja aqui, para a verificação, né, ao estado limite último, né, que é a verificação de segurança, a gente precisa utilizar essas duas expressões aqui, ó. Aqui, da mesma maneira que na flexotração e na flexão, nós temos dois componentes, né? Um que leva em conta o plano X e o plano Y. E caso a gente esteja trabalhando com uma flexocompressão simples, né, reta, a gente despreza essas duas últimas parcelas. Então a gente vai trabalhar com a parcela aqui da compressão e a parcela da flexão, tá? Então, retomando. O primeiro dos critérios é a verificação de segurança no estado limite último pelas duas expressões, né? Esse KM eu já expliquei, eu não preciso explicar novamente. E também a norma diz que a gente precisa verificar as condições de estabilidade da nossa peça, né? Porque como ela está sofrendo aqui um momento, né? Devido a uma carga que está excêntrica, né? Essa peça ela pode ou não estar instável, né? Então a norma pede que a gente verifique essa situação. Então, para a gente verificar a questão da estabilidade da peça, a norma, perdão, voltar aqui, pronto. Então, a norma pede que a gente utilize essas duas expressões aqui, ó, tá? Aqui a gente leva em conta a parcela de compressão e aqui a nossa parcela de flexão. Lembrando novamente que se tratando de uma flexão simples, né, ou flexão reta, a gente pode cortar, né, utilizar apenas as duas primeiras partes, né, a parte que utiliza a compressão e a parte que utiliza a flexão, não considerando os dois planos, mas apenas um. Então aqui, pessoal, é um exemplozinho de uma coluna para a gente tentar entender como é que funciona a flexocompressão. Perdão. Então fala assim: um pilar de madeira folhosa, classe C60, de seção quadrada 12 por 12 centímetros, altura de 3,60 centímetros, biarticulado, está submetido a uma ação permanente de grande variabilidade, de 1.285 decanewtons, com uma excentricidade, né, no caso aqui a excentricidade inicial, de 3 centímetros, e uma ação variável distribuída devido ao vento de 35 decanewtons por metro. Verificar se a seção é suficiente para resistir às tensões atuantes. Então perceba que aqui a gente tem a nossa coluna, né? Aqui está colocado aqui a seta aqui, mas na verdade ela está agindo no eixo, né? Quase no eixo, né? Porque se ela tivesse agindo no eixo, ela estaria aqui no cruzamento entre os dois planos.
Mas perceba que a nossa carga de 1285 ela está excêntrica, né? Essa distância aqui não está cotada, mas é de 3 centímetros, tá? E aqui, ó, ao longo do comprimento da nossa barra, no plano X, ó, aqui no nosso plano X, esse aqui é o nosso plano Y. No nosso plano X a gente tem a nossa carga de vento, né, que é uma carga distribuída. Tá. Então, primeiramente a gente calcula as nossas propriedades geométricas da peça, né? A nossa área aqui, 12 por 12, vai dar 144. E a nossa inércia, né, no caso tanto em X quanto em Y, vai dar 1728 centímetros a quarta. A gente calcula aqui as nossas tensões resistentes, né? Achamos um valor a compressão, resistência à compressão de 240. E aí a gente calcula as nossas tensões atuantes. Primeiramente, a gente calcula a tensão normal, né? Que é devido àquela força que está excêntrica. Então, ele falou que a nossa força é de 1285, multiplicamos por 1,4, né? Aqui não está o resultado, mas é 1800, tá? Decanewtons. Aqui nós calculamos a nossa tensão de compressão, né? No caso, a gente achou o valor de 17,88, tá? Agora a gente vê a questão da tensão de flexão. Primeiramente, nós temos a flexão gerada pela nossa carga axial, já que a gente tem uma excentricidade. Então, ó, veja, a gente tem uma força normal de cálculo de 1800 vezes uma excentricidade de 3, a gente acha o momento devido à força axial de cálculo de 5.400, tá? Aí a gente tem a questão da carga distribuída de vento, né? Aquela que age no plano X. Veja, nós temos aqui a nossa carga de vento aqui, ó. Então, aqui eu nomeei Q horizontal de cálculo, né, que é a minha carga horizontal de cálculo, vai ser 1,4 vezes o 0,75, que é devido à ação variável do vento, né, de cargas de curta duração. Aqui é o meu valor do vento, né? Então, calculando, a gente acha o valor de 0,3675 decanewton por centímetro. Jogando na nossa expressão do momento fletor, que é L ao quadrado dividido por 8, a gente vai achar um momento devido à carga horizontal de cálculo de 5.053,5 decanewton centímetros. Então veja, já encontramos os dois momentos, um devido à nossa carga axial aqui e o outro devido ao nosso vento. Então agora a gente já pode encontrar o nosso momento total de cálculo, né? Então, nosso momento total de cálculo, ele vai ser o meu momento devido à carga axial, mais o meu momento devido à minha carga horizontal. Então, somando as duas parcelas, a gente acha aqui um valor de 11.353,5 decanewton centímetros. Tá? Calculamos a nossa tensão de cálculo, né? Todos já conhecem a expressão devido à tensão devido ao momento. Substituindo os valores, a gente acha aqui uma tensão de 39,42 decanewton por centímetro quadrado. Aí a gente faz a nossa verificação de segurança. Veja, a expressão, caso a gente estivesse trabalhando com
com a flexocompressão oblíqua seria todas essas duas expressões aqui. Entretanto, essa parcela aqui, como vocês sabem, ela vai ser igual a zero porque a gente não está tratando de uma flexocompressão oblíqua. Então, substituindo aqui os nossos valores, a gente acha aqui 0,166 é menor ou igual a 1, portanto está ok. E 0,087 menor ou igual a 1, portanto a nossa coluna atende à verificação no estado limite último à flexocompressão. Acabou o nosso cálculo? Não. A gente precisa ainda verificar a questão da estabilidade da nossa peça. Então vamos lá, verificação da estabilidade. Primeiramente, a gente calcula a esbeltez. Então o cálculo ele vai ser bem parecido com a compressão paralela de peças esbeltas, né? Então aqui a gente calculou, deu que a nossa peça é esbelta, né? Calculamos aqui o nosso índice de esbeltez. Aqui a gente calcula a tensão devida à carga horizontal, né? Então tá aqui. A tensão devido à nossa carga horizontal vai ser 20,67. Calculamos aqui a nossa carga crítica, mas para a gente determinar a carga crítica, a gente precisa do nosso módulo de elasticidade e a compressão efetiva, que é o nosso Kmod vezes o nosso módulo de compressão paralelo, médio. Então a gente acha esse valor, né, de 137.200 decanewton. Jogamos na nossa expressão da carga crítica de Euler, achamos esse valor, 18.054,8 decanewtons. Perdoe que eu estou meio fanho, mas as aulas precisam continuar. Então agora a gente calcula as nossas excentricidades. A excentricidade inicial foi dada no problema, se vocês lembram. É de 3 centímetros. Porém, nos nossos estudos lá de compressão paralela, a gente viu que a excentricidade inicial ela é dada pelo momento de cálculo dividido pela nossa força de cálculo, né? Então a gente faz aqui o nosso momento de cálculo, divide aqui pela nossa força de cálculo, a gente acha que uma excentricidade de 6,31. Como ela deu maior do que o nosso 3 centímetros, a gente adota ela. Então, essa excentricidade aqui inicial vai ser 6,31 e vai ser igual à nossa excentricidade inicial devido à ação permanente, né? Ou seja, esse aqui vai ser o nosso valor adotado. Aqui nenhuma novidade, a gente calcula a excentricidade acidental, que é o nosso LO dividido por 300, acha aqui o valor de 1,2. Calculamos o nosso C por essa expressão. Aqui 0,8, que é o coeficiente de fluência, né? Isso aqui eu já expliquei nas aulas anteriores. Aqui é a nossa carga devido à ação permanente, tá? Aqui são os psis devido à ação do nosso vento, né? 0,2 mais 0. Porém, aqui, ó, a gente só tem o vento na direção x. A gente não tem o vento aqui. Portanto, aqui ele é 0, tá? Então, resolvendo a equação, a gente acha um valor de 0,06. Joga na expressão do EC, tá? Lembrando que esse EGI aqui, ó, esse EIG vai ser essa mesma excentricidade inicial que nós calculamos aqui, tá?
Então, substituindo os valores, a gente acha uma excensidade de EC 0,46. Calculamos a nossa excensidade de primeira ordem efetiva, não é? Acha aqui um valor de 7,96. E a gente calcula aqui a nossa excensidade de cálculo, né? Por essa expressão. Então, achamos a excensidade de cálculo no valor de 8,84. Calculamos aqui o nosso momento de cálculo, né, de primeira ordem. Perdão. Então, a gente já tinha esse valor, que era 1.800. Aqui a excentricidade que nós calculamos, 8,84. Achamos um momento de 15.912 decanewton centímetros. Assim, a gente pode calcular a tensão devida a esse momento, tá? E ela dá um valor de 55,25. Portanto, a nossa tensão devida a esse momento no plano X vai ser a tensão, né, devida à carga horizontal, né, de vento, mais essa tensão devido ao momento de primeira ordem. A soma dessas duas tensões vai me dar a tensão total na direção X, né, que deu 75,92. E agora a gente pode verificar a nossa condição de segurança, né? Lembrando que como a gente só tem esse plano aqui, né, já que não se trata de uma flexocompressão inclinada, então a nossa verificação vai ser por essa expressão mais simples. Então aqui a gente só substitui os nossos valores, né, a nossa tensão de compressão com a nossa tensão total em X aqui, ó, devido ao momento, dividido pela nossa resistência aqui de cálculo, a compressão, a gente acha um valor de 0,39, que é menor ou igual a 1. Portanto, a nossa coluna ela atende ambos os critérios, tanto a questão do estado limite último, né, na verificação de segurança, quanto na questão da estabilidade. Né? Então, eu agradeço a todos que assistiram até aqui e a gente se vê na próxima aula. Valeu!